Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal do Caped. Você que chegou até aqui, eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e que você se concentre, faça bom proveito dessa aula. Já pegue aí o seu caderno, já pegue a sua caneta, a sua lição, para que você possa acompanhar e ser ricamente edificado juntamente conosco nessa aula de hoje. A aula de hoje é a nossa lição de número 12 dessa lição, a lição dos adultos. A nossa aula, a data prevista dessa aula é dia 22 de março de 2020. O nosso título é Jesus, o Homem Perfeito. Qual que é o objetivo dessa lição? É clarificar, é mostrar, é clarear o entendimento de que Jesus possui duas naturezas, a divina e a humana, e em uma só pessoa. Ok? Nosso textuário se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 2, do 40 ao 52. Dito isso, nós já vamos, sem perda de tempo, para a introdução da nossa lição. Eu não vou aqui ler toda a lição, ok? Então, eu vou pensar alguns pontos principais e você tente se localizar onde eu estou na lição e fazer as suas anotações paralelas. Então, na introdução, no segundo parágrafo, diz assim: já de início, deixemos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Por quê? No primeiro século da igreja, a luta de Paulo, a luta de João, a luta de Pedro, a luta de Judas, né? Então, os apóstolos, eles concentraram os seus esforços nas epístolas, nas cartas, em provar, em fazer essa apologética cristã, essa defesa da fé cristã, de que Jesus, ele realmente veio em carne, ele ressuscitou a sua carne em glória, ele possui duas naturezas, ele nunca deixou de ser Deus, ele foi o homem perfeito, ele é o homem perfeito, está glorificado, assentado à direita de Deus. Porque esse entendimento, ele tem uma dificuldade em ser assimilado, mas ele pode ser claramente esclarecido através da teologia sistemática, através do estudo sistemático da palavra. E esse é o nosso objetivo. O seu objetivo é deixar isso bem claro, clareado na mente do seu aluno e também na sua mente como professor. Então, a humanidade de Jesus não era aparente, mas real, como alguns julgavam lá no primeiro século. Se Deus, ele é bom, como é que ele vai encarnar? Como é que ele vai receber carne? Sendo que a carne, ela é imperfeita. Como é que Deus vai se unir a uma carne imperfeita, né? Então, quem foi que morreu na cruz? Então, quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu lá? Deus morre? O que aconteceu? Qual foi essa história? Então a razão, ela desconhece esse tipo ela coloca limites no entendimento. E pela nossa fé, nós vamos entender esses conceitos a partir da aula de hoje. Muito bem, então pensado esse trecho que eu acabei de ler, que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real, lanço uma pergunta já esclarecendo. O que é a humanidade? A humanidade é um conjunto de características que determina que alguma criação, né, essa parte da criação que somos nós, somos definidos como humanos. O que nos difere do resto da criação, né? Nós somos seres racionais, possuímos corpo, alma e espírito, e diferente do resto da criação, nós temos uma complexidade, não tão diferente assim do resto da criação, mas o homem é um ser extremamente complexo, possui uma complexidade de sistemas acoplados
que fazem dele um perfeito funcionamento. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em que sentido, né? A Bíblia diz que toda a criação foi feita em um patamar e o homem em outro patamar, um pouco acima do resto da criação. Nós somos a coroa da criação. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que isso quer dizer? Toda a criação foi feita com um propósito, o propósito de denunciar que existe um Deus Criador, e este Deus Criador, ele tem o domínio e controle sobre tudo que é existente, ele é eterno, mas o homem, ele foi criado com um propósito um pouco além. É claro que a criação do homem também manifesta a existência e a glória de Deus, mas a criação do homem tem um propósito ainda mais especial. O homem, ele foi criado com corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz em Provérbios 20:27 que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o meu espírito é a ponte, é o recurso através do qual eu consigo ver Deus, eu consigo falar com Deus, eu consigo discernir Deus, eu consigo entender Deus à medida que ele se revela a mim como ser humano. Esse era o propósito de Adão. Que coisa linda! Deus, Adão vinha no Jardim do Éden e Adão tinha um relacionamento com Deus. Mas para se relacionar com Deus existiam algumas diretrizes impostas por Deus, porque Deus é justo, porque Deus é santo. E Deus disse a Adão: Adão, olha, de todas as árvores que tem aqui no jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente morrerás. E assim aconteceu. No dia em que Adão, juntamente com Eva, provaram do fruto que foi proibido por Deus, eles imediatamente sofreram uma primeira morte, que é a separação do homem com Deus. O espírito de Adão dentro dele foi amortecido. O espírito de Adão agora não pode por si mesmo, Adão não consegue por si mesmo se relacionar de maneira ampla e profunda com Deus. Mas pela graça de Deus que já é manifesta lá no Jardim do Éden, Deus vem, caminhando pelo jardim e chama Adão. Diz: onde você está? Deus chama com o intuito de reconciliação. E ali Deus veste Adão. Quando Deus veste Adão, Deus também profere sentenças. Então Adão vai colher a consequência do pecado, mas Deus também já profere a sentença da graça. A primeira pregação que é dita, o primeiro pregador da humanidade foi o próprio Deus. Gênesis 3,15, no proto-evangelho, ele diz: nascerá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Agora, Satanás, o tentador, ele tem até um certo ponto da humanidade ainda domínio sobre a morte. E o que é a morte? A morte é a separação do homem com Deus. Esse é o primeiro ponto que você deve anotar, que você deve guardar para construir uma linha de raciocínio lógica e coerente, que misturada com a fé, essa verdade, ela vai trazer o entendimento vivo para você e para o seu aluno da verdade sobre a pessoa de Jesus. Agora, no outro ponto da nossa introdução, diz assim: é por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre, miserável pecador. Que motivo? A sua humanidade. Ok? Pense comigo que Deus poderia usar qualquer método para salvar o homem. Deus, na sua misericórdia, Ele é o dono de tudo. Ninguém domina os conceitos de Deus, e Deus poderia simplesmente determinar: para o homem ser salvo, basta que ele faça tal e tal coisa, ou basta que eu faça tal e tal coisa. Não, mas Deus determinou na sua justiça que quando alguém deve, este mesmo alguém tem que pagar por isso. Então, na justiça de Deus, na balança da justiça de Deus, os pesos para igualar a balança, para nivelar a balança de Deus, precisam ser da mesma espécie, precisa ser da mesma origem. E assim foi. Então, quando Deus veste Adão, Deus já vai instituir o sistema sacrificial. Precisa haver derramamento de sangue para que a dívida seja paga e o homem possa se reaproximar de Deus. Isso antes da lei.
Você observa no sacrifício de Caim e Abel que Deus se atentou para Abel e não se atentou para Caim. Por quê? No sacrifício de Caim houve derramamento de sangue. No sacrifício de Abel houve derramamento de sangue. No de Caim não houve derramamento de sangue. Noé sacrificou, Abraão sacrificou. E quando Deus institui o tabernáculo lá no deserto, o sistema sacrificial foi oficializado, mas juntamente após ele e juntamente com ele, Deus já começa a levantar os seus profetas que vão trazer revelações, que vão apontar para o Messias. Todo o sistema sacrificial já apontava para o Messias. E João, quando vai escrever o Evangelho, as boas novas de salvação, qual a melhor notícia que a humanidade já teve? A melhor notícia que a humanidade já teve é que o nosso pecado lá em Adão, ele pôde finalmente ser pago. A dívida foi paga na sua totalidade. E essa é a boa nova do Evangelho. Mas João, ele tem uma revelação muito especial. É por isso que o Evangelho de João, ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que tem a mesma visão. Agora a visão de João é uma visão mais ampla, é uma visão que só ele recebe da parte de Deus essa revelação. E João escreve: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava no princípio com Deus. Olha quem é Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E existe uma regra que diz que o Pai, na teologia diz que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Em Apocalipse 13, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus já existia, mas ele ainda não havia sido consumado por Jesus. No planejamento de Deus, esse sacrifício já existia. Como eu disse para você, um igual pode pagar a dívida do outro igual. Essa é a regra de Deus. Lembra quando Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo? E aí Jesus explana a sua explicação e diz: lembra que quando a serpente foi levantada no deserto, todos aqueles que eram picados por serpentes ardentes olhavam para a serpente e eram curados? Aí ele diz: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Volte comigo lá para o deserto. As serpentes ardentes picavam o povo de Israel. O que são serpentes ardentes? Serpentes que ali daquela região do deserto, características, mas elas eram venenosas. Então a mordida daquela serpente era fatal, era mortal. Se alguém for picado, esse alguém já estava condenado à morte. Não é assim conosco? Nós já nascemos condenados à morte, porque nós já nascemos com tendência pecaminosa, ok? Então, Deus usa de misericórdia e já manifesta a graça no deserto. Então aquela serpente, ela é construída e ela é levantada. Todo mundo que olhava para a serpente era curado. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Por quê? Quem fez a picada mortífera? Não foi a serpente? Então o causador e o efeito estavam ali. Quando o povo de Israel olhava para aquela serpente, a causa da morte estava ali desenhada. Eles traziam uma consciência de que a morte, ela acontece por causa de um veneno mortífero. E esse veneno, ele simboliza o pecado. E as pessoas eram curadas. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, eu vejo quem foi que causou o dano. Fui eu mesma. Eu mesmo causei o dano. Quando eu olho para a cruz, quando eu me encontro com Jesus ao pé da cruz, eu vejo ali um homem perfeito, pendurado no madeiro, o seu sangue escorrendo, e o seu sangue, e Isaías 53 diz, nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Ou seja, todo aquele que olhava para Jesus dizia, ele está pagando pelo pecado. Mas o mesmo Isaías 53 completa a sentença dizendo, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu tenho um igual a mim.
quem é que pecou? Foi o homem. Quem tem que pagar a dívida foi o homem. E agora eu vejo Jesus, o verbo, em se encarnando, assumindo a forma humana. E por causa disso, a sua lição diz que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Ok? Então, aqui no ponto 1 da lição, continuando. Então, fechando essa parte introdutória, ponto 1 da lição, Jesus, verdadeiro Deus. Aqui eu chamo a sua atenção para o ponto central da lição, ok? Então você tem uma rodinha aí, e o ponto central da lição diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Veja bem, a sua lição não está dizendo que o Senhor Jesus Cristo foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ok? Mas está dizendo que ele é, esse verbo está no presente. Vamos entender essa verdade? Eu vou ler aqui no meu material e você pode anotar essa referência e conferir na sua Bíblia, ok? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 20 diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Veja bem, o que é ressuscitar? Ressuscitar é retornar da morte para a vida, certo? O que é morte? A morte é a minha separação de Deus. E a morte é a sentença da morte que Adão recebeu. A sentença da morte que eu recebi é um dia ter o meu corpo mortal apodrecido debaixo da terra, fétido debaixo da terra. A sentença é que eu vim do pó e agora, por causa do pecado, eu preciso retornar ao pó, porque essa é a sentença justa de Deus para mim, certo? E isso é o que começou a acontecer desde Adão. Adão não foi feito para isso. Adão não foi feito para putrefar na terra. Então, agora, Cristo sofre essa consequência por causa do pecado que estava sobre ele. Veja bem, não estava dentro dele, estava sobre ele, ok? Ele foi feito maldição por nós. E agora, o que acontece? Acontece que Jesus, ao terceiro dia, ele reúne de novo o seu corpo, aquele corpo que foi ferido, aquele corpo que foi que os cravos foram colocados nas suas mãos, aquele corpo que recebeu a coroa de espinhos, aquele corpo que sofreu fome, sede, frio, calor. Ele ressurge, ele recebe um revestimento de imortalidade e de incorruptibilidade. E é isso que a Bíblia diz que vai acontecer conosco no dia do arrebatamento. Mas veja, por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou pela sua própria justiça, e nós ressuscitaremos pela justiça de Jesus na cruz do Calvário. Mas ele é o único homem que ressuscitou pela sua própria justiça. Quando Jesus ressuscita, Jesus agora aparece aos discípulos e Jesus disse a Tomé: pega, veja as minhas feridas, pega na minha pele, pega na minha carne, veja que sou eu. Eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma, sou eu. Então Cristo ressuscitou, e ressuscitar aqui é ter a reunião de novo do nosso corpo, da parte mortal carnal com a nossa parte imortal. Não bastava que eu morresse pelo sacrifício de Jesus, a minha alma e o meu espírito já fossem reunidos com o Senhor, e que me importa meu corpo? Mas não foi esse o projeto inicial de Deus para o homem. Deus se importa. E é por isso que o mesmo livro de 1 Coríntios, mesma epístola, diz, no mesmo capítulo 15, que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E no soar da última trombeta, tá? Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada, engolida foi a morte na vitória. Que vitória foi essa? A vitória foi a morte e a ressurreição do primeiro. Ele encabeça a fileira, ele é o primeiro da fila.
Quem é ele? Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primeira colheita de Deus, da ressurreição. Então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ao soar da trombeta, quem vai ouvir primeiro o som da trombeta é o pó. O pó vai reunir de novo os corpos dos santos, e os corpos dos santos vão ser arrebatados por causa da vitória dele, porque ele ressuscitou. Então o homem perfeito ressuscitou, e você precisa entender que esse homem perfeito subiu aos céus, e quando ele ascende aos céus, os discípulos ficam olhando, dois varões de branco dizem: varões galileus, porque vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai descer. Onde ele está? Ele está sentado à direita do Pai. E o que ele faz lá, tá? Agora eu quero ler com você uma outra referência, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em algumas versões essa palavra homem vai aparecer com H maiúsculo, em outras versões em H minúsculo, mas isso é irrelevante mesmo, porque na língua original você não tinha maiúsculo e minúsculo, mas no entendimento dos tradutores bíblicos de alguns, esse H já está em maiúsculo, porque esse homem não se refere a um homem mortal, a um homem imperfeito como Adão, mas se refere ao homem perfeito que é Jesus. E por causa disso, ele se compadece das nossas fraquezas, e ele está assentado à direita de Deus, num corpo incorruptível, que não pode mais sofrer fome, frio, sede ou calor, que não pode ser tentado, que está isento de tentação, mas ele está assentado à direita de Deus. Ok? Então no ponto 1 nós já estendemos demais a introdução, mas eu creio que este é um vídeo destinado ao aperfeiçoamento de professores, ok? Então na sua aula você precisa pensar aquilo que é mais relevante para a sua aula, em digerir essa informação e levar essa informação de forma mais simplificada, da forma que você esteja preparado para responder perguntas e de forma que você esteja preparado para ensinar. Ok? Então Jesus, verdadeiro Deus, ponto 1, sua eternidade com o Pai. O que é eternidade? Veja bem, eu tenho dois conceitos na minha cabeça quando eu penso em eternidade. Eu tenho o conceito de tempo e eu tenho o conceito de eternidade. Eternidade não tem nada a ver com o tempo, porque a eternidade não está restrita ao tempo. Tempo é um conceito pelo qual o homem se orienta e pelo qual Deus trabalha com o homem e orienta o homem dentro do tempo. Ok? O tempo foi criado por Deus, mas Deus não está restrito ao tempo, tá? Veja João capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo. Parece que João errou o tempo verbal quando ele disse que no princípio era, né? Não, mas é isso mesmo. Por quê? Porque no princípio de todas as coisas Jesus já existia. Jesus é antes do princípio, Jesus é antes do primeiro contagem de tempo, Jesus é antes do primeiro segundo da terra. O que isso quer dizer, né? Por que eternidade não é tempo? Porque se eu tenho 1000 anos e eu tirar 1 minuto, 1 segundo desses 1000 anos, esses 1000 anos não são mais 1000 anos. Mas se eu tenho uma eternidade, não é possível, se eu acrescentar 1000 anos ou tirar 1000 anos, a eternidade continua sendo eternidade. Então, o verbo, ele é eterno juntamente com o Pai. Não existe um momento em que ele foi criado, ok? No ponto 2, seus atributos, grandezas e imperfeições. O que é atributo? Atributo é uma característica própria de alguém. Então, uma característica que vai definir alguém, ok? Então, Deus possui dois tipos de atributos. Os comunicáveis, olha para minha mão, os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos, as características de Deus que transcende a minha razão, que vai além da minha razão, ok? Por exemplo, e são características que somente Deus tem. Somente Deus tem. São muitos, mas os mais famosos, os mais conhecidos são onisciência, Deus sabe de tudo, onipresença, Deus está em todo lugar, e onipotência, Deus tem todo o poder.
Agora, quais são os atributos comunicáveis de Deus? Quais são os atributos que o homem pode entender e que Deus compartilha com o homem? João traz algumas características, né, que são compartilháveis à natureza, à criação e ao homem. Eu vou citar aqui algumas referências, ok? Eu creio que para quem está no grupo do CAPED de Ribeirão Preto, esses slides vão ser disponibilizados lá. Mas para quem não tem, anote, para quem não tem acesso a este material. Então João deu 4 referências: luz, vida, verdade e amor. Deus é luz, Deus é vida, Deus é verdade, Deus é amor. Luz é uma característica material, do mundo material. João capítulo 1, versículo 5. A vida é uma característica espiritual. João capítulo 1, versículo 4. Verdade é uma característica ética, do mundo ético. João capítulo 14, versículo 6. E amor é uma característica moral. 1 de João capítulo 4 e versículo 8. Ok? Jesus, o verdadeiro Deus ainda. Ponto 3. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Filipenses 2, 7 e 8 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que significa esvaziar-se? Esvaziar-se é se despir. Esvaziar é abrir mão de algum dos seus atributos. Quando Jesus estava na terra, Jesus não estava em todos os lugares, né? Então a onipresença, Jesus ele tinha que se deslocar de um barquinho de um lado para o outro, mas ele nunca deixou de ser Deus. Veja bem, por que Jesus foi um homem perfeito sem pecado? Justamente porque a sua natureza divina possibilitou que a sua natureza humana coabitasse, vivesse junto de forma harmônica e perfeita, ok? Então as duas naturezas elas coabitam entre si. João 17,5. Esse trecho de João está pensado, ele está se referindo à oração sacerdotal de Jesus pouco antes da sua crucificação. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Jesus pede ao Pai um poder sobrenatural, divino, que a glória, o que é glória? Glória é poder. Tá? Poder é domínio sobre todas as coisas. Jesus estava dizendo: me dá autoridade para que lá na cruz eu possa fazer com que o homem seja remido, seja justificado. Me dá autoridade para que eu possa cumprir aquilo que já está escrito em Colossenses 2, 14 e 15. Despojando os principados e potestades, né, arrancando a cédula que contra nós de alguma maneira era contrária, cravou-a na cruz, despojando os principados e potestades, triunfou sobre eles, os expondo publicamente. Então este poder foi dado a Jesus Cristo, homem perfeito pelo Pai, e ele pôde vencer na cruz do Calvário. Amém? Ok? Então o ponto 2 da nossa lição agora é Jesus, verdadeiro homem. Ponto subtópico 1. Jesus estava no seio do Pai. Eu já disse aqui que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando tudo que o Pai planejou, o Filho executou. Eu convido você a abrir comigo em Colossenses, capítulo 1. Lá no versículo de número 16, diz o seguinte: porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus cria todas as coisas e por causa disso Ele sustenta todas as coisas. É por causa disso que os céus não caem sobre as nossas cabeças. É por causa disso que tudo anda em harmonia. É por causa disso que o seu coração bate. É por causa disso que você é sustentado.
É por causa disso que a terra está sustentada. Ele sustenta todas as coisas, porque ele criou todas as coisas e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha proeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. É muito glorioso quando puxando uma linha de raciocínio aqui, quando João estava lá na ilha de Patmos, João teve a visão, né? E em dado momento, lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, João ele entra em desespero porque não existia ninguém capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. O que é o livro selado? No livro é onde existem todas as informações determinadas, planejadas pelo Pai para a execução. Davi deixa isso muito claro, Davi, no Salmo 139, quando ele diz: quando eu ia sendo formado, no qual no seu livro todas as coisas iam sendo escritas. Então, o que é um selo? Selo é a certeza de que tem um destinatário, tá? E pertence, está autorizado para alguém abrir e executar aquela ação. Nos decretos reais eram selados e só podia ser executado quando a sentença era aberta e lida. E de repente João ouve uma voz: não chores, eis o leão da tribo de Judá. E quando João olha, ele já não vê mais um leão, ele vê o cordeiro. Quando João vê o cordeiro, ele vê o fim de todas as coisas vai acontecer, mas porque Jesus venceu, porque ele sustenta todas as coisas, ele também tem autoridade de dar fim, de dar cabo em todas as coisas. E na visão que desenrola agora no livro de Apocalipse, Jesus, ele vai desatando os 7 selos e vai executando o juízo. Então ele é o princípio de todas as coisas, ele é o meio e ele também é o final de todas as coisas. Ponto 2. Profetizado no Antigo Testamento. Lucas 24, 27, que eu vou ler aqui agora, está falando do que Jesus é uma fala de Jesus para os seus discípulos, que diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Jesus estava dizendo: peraí, eu estou com vocês e vocês não estão entendendo quem é que está com vocês? Por quê? Vocês não estão entendendo porque eu sinto fome? Vocês não estão entendendo porque eu tenho angústias? Porque eu choro na frente de uma sepultura? Vocês não estão entendendo porque eu sou pobre? Porque eu nasci numa manjedoura? Deixa eu clarear a mente de vocês. E ele foi dando as informações, né? Provavelmente desde do seu nascimento, que Miqueias profetizou: e tu, Belém Efrata, posto em que entre as menores de Judá, de ti sairá aquele que será Senhor em Israel. Ele foi profetizando dos salmos, né? Salmos messiânicos, e os discípulos foram abrindo os olhos e entendendo: realmente é o Senhor, este homem nazareno que está conosco, filho de José o carpinteiro, filho de Maria, realmente é o Messias prometido. Toda a Bíblia é cristocêntrica, né? Então, desde a criação do mundo, a Bíblia não é um livro científico, muito menos tem o intuito de fazer história da humanidade. A Bíblia também não é um livro que tenha outra preocupação a não ser vincular todo homem, toda mulher que faz parte, que está ligado de alguma forma ao plano da redenção. Toda a Bíblia é voltada para Jesus, o homem perfeito. Toda a Bíblia tem o intuito de provar a plena humanidade e a plena divindade de Jesus, aquele que veio como o eco de Deus de Gênesis 3,15, cumprindo a promessa de Deus, tá? Então, ponto 2, subtópico 3. Eu pensei aqui uma informação que diz: concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto o pecado ele não estava sujeito, que era o pecado original, que era o pecado experimental. E aí eu quero desmistificar alguém que diz sobre, por exemplo, que Maria, mãe de Jesus, não chama essa doutrina, né, Imaculada Conceição, onde diz que Maria não teve pecado, porque senão Jesus já nasceria pecador. O próprio Jesus ensinou para seus discípulos naquele episódio cego de nascença, onde os discípulos dizem: mestre, quem foi que pecou? Ele ou os seus pais? Jesus diz: nem ele nem seus pais. Que história é essa? Né? Como não é os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Não existe isso não, tá? Pecado não passa de pai para filho.
que existe é o DNAzinho de Adão lá dentro do seu DNA. Jesus tinha um DNA de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não herdou o pecado original, ele não tinha tendência pecaminosa. Ele foi experimentado em tudo, mas ele não pecou, porque Jesus, a Bíblia diz, não é pecado ser tentado. Jesus foi tentado em tudo, e a tentação de Jesus, ela não vai se resumir lá no deserto com Satanás, não. Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Mas o tentador é o diabo, e aquele que é tentado junta com a sua concupiscência. O pecado, ele é engodado pela sua própria concupiscência, o homem que peca. O pecado, ele sendo consumado, ele gera morte. Jesus foi tentado, mas Jesus não tinha como Deus, a natureza humana coabitando com a divina. Ele não foi engodado pela sua concupiscência, né? Mas ele venceu pela palavra, ok? Subtópico 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Se você procurar no Google, aí a inscrição, claro que não é original, mas uma representação da inscrição que estava sobre a cabeça de Jesus, você verá então que estava escrito, né? Este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. E até Pilatos disse: o que eu escrevi, depois que eles queriam mudar essa inscrição. Estava escrito em 3 idiomas. Que idiomas eram esses? Latim, o aramaico e o grego, ok? Por quê? Porque o que é a plenitude dos tempos? Veja que Jesus nasce em um momento de grande expansão do Império Romano. E quando a Roma está se expandindo, todas as estradas eram aplainadas, né? Todas as estradas levaram a Roma. Jesus tinha facilidade de deslocamento. Não tinha guerra. O povo de Israel sempre viveu guerra com filisteus, amorreus, amalequitas e afins. Mas nesse tempo não. O povo estava em paz. Toda a atenção estava se concentrada em Jesus, ok? O povo não estava também em cativeiro, ele estava em terra própria. E era um momento oportuno para que toda profecia se cumprisse, para que Jesus pudesse ser reconhecido por aquele povo como o Messias prometido. Então, quando eles colocam a inscrição lá na cruz de Jesus, você vê indícios disso muito claramente. Por quê? Porque o latim era a língua romana, ok? O mundo tinha uma influência da Grécia muito grande, então a língua grega. E o aramaico era a língua popular do povo. Então tinha o hebraico, que era a língua culta, e o aramaico, que é a herança lá do cativeiro babilônico, que era a língua popular do povo. Todo mundo que estava ali, então Roma, livre acesso comercial, Jerusalém, né, capital, e era dia de festa, era Páscoa, todo mundo podia ler essa inscrição e levar essa informação para o resto do mundo. Isso faz parte do plano de Deus. Jesus veio no momento oportuno, na plenitude dos tempos. Subtópico 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Mateus 5,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O que é abrogar? Abrogar é cancelar. Jesus disse assim: não, de maneira alguma. Eu vim para Jerusalém justamente porque aqui está o templo, daqui sai toda a lei, aqui é o centro político, é o centro, uma referência econômica, é uma referência religiosa. E eu vim justamente cumprir a lei. O que é a lei? Entenda a lei como uma professora. A lei foi dada ao homem para que, como se o homem fosse uma criança, tomado pela mão por essa professora, e essa professora vai conduzir a criança até Deus, dizendo: vem aqui, deixa eu te conduzir, deixa eu te levar até Deus, porque você não sabe. Essa é a função da lei. Mas imagina que essa criança começa a puxar a professora para o lado contrário, diz: não, vamos fazer do meu jeito, vamos andar no meu caminho. Isso que o homem fez, isso que os doutores da lei fizeram. Eles decoravam a lei aqui e não sabiam cumprir a lei. E Jesus veio para mostrar como era o cumprimento da lei, como era possível, se eles tivessem obedecido às diretrizes de Deus, cumprir a lei e alcançar o foco que é Deus. Mas um exemplo clássico disso é quando o doutor da lei vem interrogando Jesus e dizendo para Jesus o seguinte: qual é o maior mandamento?
Jesus disse assim, como é que você lê? E ele lança de cor para Jesus, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo sobre ti mesmo. E aí ele diz, ok. E o doutor da lei devolve a pergunta para Jesus dizendo o seguinte, quem é o meu próximo? Ou seja, eu sei a lei de cor, mas eu não sei cumprir. Aí Jesus começa a contar lá a parábola do samaritano, onde Jesus vai e está executando com palavras, dizendo assim, é assim que se cumpre a lei. Então Jesus vem cumprir a lei de maneira correta e executar de maneira perfeita aquilo que os homens sabiam de cor, mas não sabiam na prática, ok? Ponto 3. Jesus, o homem perfeito. Ponto 1, subtópico 1, a humanidade de Jesus. Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, quando Jesus está lá à direita de Deus e nós pecamos, Ele entende, Ele é capaz de olhar para nós, entender a nossa angústia, entender e dizer, Pai, eu passei por isso. Eu sei como, mas tem dó dele, tem dó dela, tem misericórdia dela, Ele intercede por nós. E com isso nós somos, quando nós nos arrependemos, nós somos perdoados. Porque Ele é homem perfeito, porque Ele sofreu todas essas dores, porque Ele foi tentado em tudo e tentado no deserto, Ele se compadece de nós. Subtópico 2, Jesus, o último Adão. 1 Coríntios 15:45 diz, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Essa doutrina é maravilhosíssima. Eu disse para vocês no começo da aula que com o pecado o espírito do homem ficou amortecido, abatido. Adão não tinha mais condições de se relacionar com Deus por si mesmo, mas agora com o primeiro Adão que foi feito somente a alma vidente, o último Adão que é Cristo, o homem perfeito, ele veio em espírito vivificante. Por causa da sua humanidade perfeita, ele pôde nos representar diante de Deus, e por causa disso, quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito ele desperta do sono, o nosso espírito é reconfigurado, o nosso espírito agora pode se comunicar de novo com Deus, ver Deus, entender Deus, enxergar Deus. E é por causa disso que o véu do tempo se rasga de alto a baixo. Deus estava dizendo, vinde de novo, venha até mim sem restrições, homens, mulheres, velhos e crianças, porque agora vocês podem se relacionar comigo de novo, porque o sacrifício do meu filho está consumado. Glória a Deus. Ponto 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Subtópico 3, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Veja bem, então, Jesus, Ele não pecou. Mas por que Ele foi feito maldição por nós? Ele levou sobre Ele, não dentro dele, todo o nosso pecado. Amém? Então, a nossa conclusão, eu pensei uma parte que diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado, exemplo de todas as coisas. Ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Então agora, o próprio Deus Espírito Santo ajuda com que a nossa natureza, ajuda-nos para que a nossa natureza humana possa, apesar das nossas fraquezas, nós nos relacionarmos com Deus e sermos aproximados com Deus. E nos permite entrarmos pelo processo da santificação, que é gradual e é progressiva. E o desejo de Deus é que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Amém? Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.